E aí, pessoal, tudo tranquilo? Nessa aula, a gente vai ver um pouquinho sobre o teorema fundamental do cálculo, tá? Só para dar uma relembrada que a gente viu na aula anterior. Então vamos lá, ó. O teorema fundamental do cálculo, ele é o seguinte, ele fala que se você tem uma determinada função f e essa função ela for contínua em todo o intervalo AB, e f uma primitiva dessa f, então, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente tem que a integral definida dessa f de x, d de x, no intervalo que vai de A até B, ele vai ser igual o quê? A primitiva da minha f aplicada no ponto B, menos a primitiva da minha f aplicada no ponto A. Tá? Então, o teorema fundamental do cálculo é esse, quando a gente está trabalhando com integrais que são chamadas de integrais definidas. Por que definidas? Elas definem um intervalo que a gente vai trabalhar. Tá? Mas o que isso quer dizer, né? Então, para que serviria esse cálculo da integral definida? Então, vamos tentar imaginar a seguinte situação. Vamos pegar uma motivação geométrica para poder entender isso. Imagina que você tem uma função f de x, tá? E ela tem essa cara aqui. Então, a gente tem aqui a nossa f de x. E essa função f de x, se a gente definir um intervalo AB, é esse delimitado por essas dois segmentos aqui, né, perpendiculares ao eixo x. O que acontece? A gente aprendeu nas aulas anteriores a como calcular a integral de uma função, certo? Então, por exemplo, se eu fosse calcular a integral dessa função aqui, a gente ia ter lá, ó, integral da minha f de x d de x. Ela ia me resultar numa primitiva, que a gente chama fona, tá? E a gente pode falar que é fona de x. Então, quando a gente calcula a integral, a gente tem esse valor, certo? Mas aqui, o que acontece? Agora a gente está definindo um intervalo em que a gente vai calcular essas integrais, tá? Porque, para o ponto A, a gente vai obter essa altura aqui, ó, da minha função. Se eu pegar esse outro ponto aqui, ele vai dar esse valor da função e ele vai dar uma outra altura. Percebe que cada pontinho aqui do meu intervalo AB, eu vou obter uma resposta que vai ser a altura disso daqui. E lembra que a gente deu uma estudada em relação às integrais de Riemann? Quando a gente usa a integral, a gente está calculando o somatório de todos aqueles intervalos. Então, é como se a gente estivesse somando todos esses segmentos aqui da minha função. Então, como eu defini um intervalo entre A e B, eu estou calculando todos os segmentos que vão de A até B da minha função. E é o que o teorema fundamental do cálculo diz. Quando a gente calcula a integral definida de A até B da minha f de x d de x, a gente tem que é a primitiva no ponto B menos a primitiva no ponto A. Tá, mas o que isso aqui me resulta? O que esse valor quer dizer? Lembra que eu falei que por somas de Riemann, a gente obtém vários segmentos aqui? Então, é como se eu pegasse tudo isso aqui preenchido. Então, quando a gente calcula a integral definida de uma determinada função no intervalo AB, o que a gente obtém? A gente obtém a área da minha função nesse intervalo definido. Então, para isso que serve o teorema fundamental do cálculo. A gente utiliza ele para determinar a área de funções quando eu tenho uma integral definida, certo? Então, eu queria só dar uma relembrada nesse conceito, tá? E vamos ver um exemplo aqui.
colocar aqui. Exemplo. Vamos supor que a gente quer calcular a área, tá? Delimitada pela função x², no intervalo que vai de 0 até 2. Tá. Eu quero determinar essa área. Vamos desenhar um gráfico aqui para poder entender o que é que eu estou querendo. O gráfico da função quadrática a gente já conhece bem, né? Por exemplo, se eu for desenhar esse gráfico, ela ficaria mais ou menos assim, né? Então, daqui vai de 0 até 2. Só colocar uma barrinha aqui. Tá. Então, esse aqui seria a definição de 0 até 2 da nossa função. Então, o que a gente quer obter? Ó? A gente quer calcular a integral definida de 0 a 2. E lembra que eu falei para vocês que o cálculo da integral definida é você determinar quanto que vale tudo isso daqui preenchido. Tá? Pode outra cor? Então, calculando essa integral definida, a gente obtém qual que é o valor dessa área, que é compreendida entre a minha função f' de x, que nesse caso é a função x², tá? E o eixo x da minha função. Então, quando a gente calcular a integral, acha essa área. Então, vamos achar essa área. Como que a gente faz para calcular? Primeiro, vamos calcular a integral normal, né? x² d de x. Lembrando as propriedades de integrais, né? Como a gente está fazendo a integral de um polinômio, você pega o próprio polinômio, soma 1 no expoente e divide pela soma do expoente ali, né? 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Lembrando que o resultado me resulta numa constante. Resolvendo aquele expoente, vai dar x ao cubo sobre 3 mais constante. Então, isso daqui, ó, que a gente calculou dessa integral, é a primitiva dessa minha função x². Tá? Então, o que a gente faz agora? A gente pega, como a gente já sabe o valor da primitiva dessa minha f', aplicando o teorema fundamental do cálculo, é só a gente aplicar a primitiva nos pontos A e B. Lembrando que é sempre a primitiva do ponto de cima, que nesse caso é o 2, menos o de baixo. Então, tudo isso aqui vai ser o quê? O valor que a gente achou, tá? Então, isso aqui é igual a isso, definida, então a gente pode representar por uma barra, dos valores que vão de 0 até 2. Aplicando aqui os valores agora, então vai ficar, ó, 2 ao cubo sobre 3 mais constante. Lembra que isso aqui, ó, é a nossa primitiva do ponto 2, que é o ponto de cima aqui, tá? Menos 0 ao cubo sobre 3 mais constante. E essa daqui é a nossa primitiva no ponto 0. Então, resolvendo isso, o que a gente tem? Isso aqui vai dar 0. Esse menos vai fazer essa constante virar menos. E aqui eu tenho uma constante positiva, então as duas constantes vão se anular e me sobra só esse resultado aqui, que 2 ao cubo é 8 sobre 3. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa área aqui, ó, delimitada pela função x² e o eixo x, no intervalo de 0 a 2, ela tem o valor de 8 sobre 3 unidades ao quadrado. Então, essa área corresponde a esse valor aqui, certo? Então, a ideia do teorema fundamental do cálculo é a gente aplicar ele para determinar a área de funções, certo?
Então é isso aí, gente. Até mais, até a próxima aula.